Você já sentiu que vai à igreja, canta, ora, levanta a mão, mas no final do culto continua sentindo um vazio enorme? Como se o Espírito Santo fosse apenas uma emoção que passa no louvor e desaparece na segunda-feira. A verdade chocante é que a maioria dos cristãos nunca teve uma verdadeira amizade com o Espírito Santo. A igreja moderna transformou ele em uma experiência de culto, mas a Bíblia mostra algo completamente diferente. Uma relação íntima, diária e poderosa. E o mais grave, muitas tradições religiosas estão bloqueando essa amizade sem você perceber. Fica até o final desse vídeo, porque hoje eu vou te mostrar o que a Bíblia realmente ensina sobre andar com o Espírito Santo, fora do sistema religioso. Existe uma diferença enorme entre conhecer alguém e ter amizade com alguém. Você pode conhecer o nome de uma pessoa, saber onde ela mora, até frequentar os mesmos lugares que ela. Mas isso não significa que você tem intimidade com ela. E é exatamente assim que a maioria dos cristãos vive a relação com o Espírito Santo. A religião nos ensinou a invocar o Espírito Santo, nos ensinou a cantar para ele, a pedir que ele desça, a esperar por ele durante o culto, mas raramente alguém nos ensinou a simplesmente caminhar com ele, a conversar com ele no meio da semana, a reconhecê-lo nas pequenas decisões do dia a dia. E isso não é detalhe, isso é tudo. Em João 14, versículos 16 e 17, Jesus diz algo que deveria mudar completamente a nossa vida espiritual. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Presta atenção nessa palavra, para sempre. Não apenas nos cultos, não apenas nos momentos de louvor coletivo. O Espírito Santo foi enviado para ficar. A questão, então, não é onde encontrá-lo. A questão real é: por que tantos cristãos vivem como se ele estivesse completamente ausente da vida cotidiana? A resposta é mais simples e mais dolorosa do que parece. Fomos condicionados a encontrar o Espírito Santo apenas dentro de um formato religioso. E quando esse formato não está presente, ficamos sem saber como acessar essa relação. O culto acabou, a emoção passou, e a semana começa vazia de novo. A Bíblia chama o Espírito Santo de Consolador, de Espírito da Verdade, de Ajudador. Em grego, a palavra usada é Paráclitos, que significa literalmente aquele que é chamado para caminhar ao lado. Não acima, não distante, ao lado. Como um amigo próximo que anda junto com você em cada momento da vida. Essa palavra, Paráclitos, era usada no mundo grego para descrever alguém que ficava ao lado de um acusado no tribunal para defendê-lo. Era a figura de um aliado presente, comprometido, que não abandonava nos momentos mais difíceis. Jesus escolheu essa palavra com intenção. Ele queria que você soubesse que o Espírito Santo é seu defensor, seu aliado, seu amigo. Isso é completamente diferente da imagem que muitas igrejas constroem do Espírito Santo, como uma força que derruba pessoas, que provoca manifestações físicas intensas e que só aparece em momentos de grande emoção coletiva. Essas experiências podem acontecer, mas elas não são a fundação da relação com ele. A fundação está no que Paulo escreveu em Gálatas 5, versículo 25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. O verbo andar no grego original é stoikeo, que significa seguir passo a passo, manter alinhamento constante, caminhar em sincronia. É uma imagem de proximidade cotidiana, não de emoção ocasional. E aqui está o ponto que a religião institucional muitas vezes falha em comunicar. O Espírito Santo não é uma energia que você acessa em momentos especiais. Ele é uma pessoa, com pensamentos, com sentimentos, com vontade própria. E como toda pessoa, ele responde à atenção, ao reconhecimento e ao relacionamento genuíno. Em Efésios 4, versículo 30, Paulo nos adverte: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Só uma pessoa pode ser entristecida. Energias não sentem tristeza. Forças sobrenaturais não ficam magoadas. O Espírito Santo sente. E quando ignorado, quando reduzido a um personagem de palco religioso,
algo nessa relação é profundamente afetado. Isso significa que toda vez que você age no piloto automático espiritual, indo ao culto por hábito, orando por obrigação, lendo a Bíblia para cumprir tabela, sem realmente se voltar para Ele como alguém presente e vivo, você está deixando passar a maior oportunidade da sua vida espiritual. Mas há algo ainda mais grave que precisa ser dito. Muitas tradições religiosas não apenas ignoram essa intimidade, elas a substituem por rituais e performances que criam a ilusão de proximidade com Deus, mas mantêm o fiel a uma distância segura do verdadeiro encontro com o Espírito Santo. É mais fácil gerenciar uma congregação quando as pessoas dependem do pastor para acessar o sagrado. Mas Jesus não morreu para te deixar preso dentro de um sistema. Ele enviou o Espírito Santo para morar dentro de você. 1 Coríntios 6, versículo 19, diz com toda clareza: Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Você é o templo, não o prédio, não o altar, não a instituição religiosa. Você. E se o templo é você, então a adoração, a comunhão e a intimidade com Deus podem acontecer em qualquer lugar, a qualquer hora, em qualquer circunstância da sua vida. Isso muda completamente a forma como você entende o que é ser cristão. A boa notícia é que essa relação pode ser construída e aprofundada agora mesmo. Não depende de dom especial, de cargo na igreja, de anos de ministério consagrado. Depende de um coração disposto a reconhecer que o Espírito Santo está aqui, presente, esperando ser tratado como o companheiro de vida que ele realmente é. Muitos cristãos passam décadas dentro da religião sem jamais experimentar essa intimidade. Não por falta de fé, mas por falta de informação. Ninguém os ensinou que é possível conversar com o Espírito Santo como se conversa com um amigo, que é possível ouvi-lo no silêncio, que ele tem voz, e essa voz pode ser aprendida e reconhecida. Romanos 8, versículo 26, diz que o Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Ele está tão próximo que intercede de dentro de você, não de um trono distante, de dentro do seu próprio ser. Essa é a profundidade da relação que a religião muitas vezes não consegue nem começar a comunicar. Se essa mensagem está abrindo algo dentro de você, se inscreva neste canal agora. Aqui a gente não rasa a superfície. A gente vai fundo no que a Bíblia realmente ensina, sem filtros religiosos e sem interesses institucionais por trás. E olha, se você quer entender de verdade como o sistema religioso tem bloqueado a sua relação com Deus, eu preciso te falar sobre o nosso e-book. Ele se chama Como Reconhecer o Engano Religioso Antes que Destrua Sua Fé. Está no primeiro comentário fixado deste vídeo. Não é um livro qualquer, é um guia direto, baseado nas Escrituras, para te ajudar a enxergar o que foi escondido de você por anos. Vale cada segundo da sua leitura. Quando você entende que o Espírito Santo é uma pessoa e não uma experiência emocional, tudo muda. A pergunta deixa de ser como sentir o Espírito Santo e passa a ser como me relacionar com ele. E essa mudança de pergunta é o começo de uma transformação espiritual real. Mas para construir qualquer relacionamento verdadeiro, você precisa de algo essencial: comunicação. E aqui está onde muitos cristãos travam. Foram ensinados a orar em voz alta, a repetir fórmulas, a usar linguagens específicas dentro de um contexto religioso. Mas não foram ensinados a simplesmente falar com o Espírito Santo como se fala com alguém que está presente no mesmo ambiente que você. A oração não foi criada para ser uma performance. Ela foi criada para ser um diálogo. Em Romanos 8, versículo 14, Paulo escreve: Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. A palavra guiados no grego original é agontai, que carrega a ideia de ser conduzido de forma contínua, não apenas em momentos pontuais. É uma relação de direção constante, de voz que orienta a cada escolha. Isso significa que o Espírito Santo não está esperando você entrar em um culto para se manifestar. Ele está com você agora, enquanto você dirige, enquanto você trabalha, enquanto você enfrenta uma decisão difícil. A questão é:
Você está prestando atenção nessa voz ou está esperando um ambiente religioso para ouvi-la? Um dos maiores equívocos que a religião plantou na mente dos cristãos é a ideia de que ouvir o Espírito Santo é um dom exclusivo de poucos, pastores, profetas, pessoas ungidas, como se a comunicação com Deus fosse um privilégio de uma classe espiritual especial. Mas isso contradiz frontalmente o que a Bíblia ensina. João 10, versículo 27. Jesus diz sem deixar margem para dúvida: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Não apenas as ovelhas ungidas, não apenas as ovelhas com cargo, todas as ovelhas. Ouvir a voz de Deus não é uma habilidade reservada para líderes espirituais. É uma característica de todo aquele que pertence a Cristo. E se toda ovelha ouve a voz, então o problema não é a ausência de comunicação. O problema é que muitos cristãos foram condicionados a não confiar no que ouvem internamente, a terceirizar o discernimento espiritual para o líder religioso, a esperar que alguém em um púlpito valide o que o Espírito já falou dentro deles. Essa dependência espiritual é um dos frutos mais amargos do sistema religioso institucional. Ela cria cristãos que sabem muito sobre Deus, mas que têm pouca intimidade com Ele, que frequentam cultos durante décadas, mas que nunca aprenderam a sentar em silêncio e simplesmente ouvir o Espírito Santo falar. 1 Reis 19 traz uma imagem poderosa sobre isso. O profeta Elias estava exausto, desorientado, pedindo até para morrer. E quando Deus decide se comunicar com ele, não aparece no vento forte que fende as montanhas, não aparece no terremoto, não aparece no fogo. Aparece numa voz mansa e delicada. Esse detalhe é teologicamente profundo. O Espírito Santo muitas vezes não fala no espetáculo. Ele fala no silêncio, na quietude, no momento em que você desliga o ruído externo e permite que a sua alma se acalme o suficiente para ouvir. E isso é exatamente o oposto do que a maioria dos ambientes religiosos modernos proporciona. Os cultos modernos são projetados para estimular emoções. Luzes, música intensa, pregações aceleradas. Tudo isso pode ter seu valor, mas quando o formato externo se torna o único canal de contato com o sagrado, o cristão perde a capacidade de ouvir o Espírito Santo fora desse ambiente. E aí começa o vazio que tantos sentem durante a semana. A amizade com o Espírito Santo começa a ser construída justamente nesses espaços fora do culto. Nas manhãs em que você acorda e, antes de pegar o celular, reconhece a presença dele. Nas caminhadas em que você conversa com ele como conversa com alguém ao seu lado. Nas decisões em que você para, respira fundo e pergunta: o que você está me dizendo sobre isso? Em Isaías 30, versículo 21 está escrito: e os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Atrás de ti. Não na frente como um guia distante. Atrás, como alguém que caminha junto e sussurra a direção certa quando você está prestes a se desviar. Essa é a imagem que a Bíblia usa para descrever a relação com o Espírito Santo. Próxima. Pessoal. Contínua. Não uma força que você invoca de vez em quando, mas uma presença que você aprende a reconhecer e a seguir no cotidiano da sua vida. E quanto mais você pratica esse reconhecimento, mais nítida essa voz se torna. Mas há uma condição para que essa relação se aprofunde. Paulo a descreve em Efésios 4, versículo 23, quando fala em renovar o espírito da vossa mente. A mente renovada é a mente que aprendeu a distinguir entre o ruído cultural, o ruído religioso e a voz genuína do Espírito. Sem essa renovação, você corre o risco de confundir os próprios desejos com a voz de Deus. E é justamente por isso que o estudo sério das Escrituras é insubstituível. Não o estudo para impressionar, não o estudo para acumular conhecimento teológico, o estudo que forma um filtro interno que calibra a sua sensibilidade espiritual para reconhecer o que é genuinamente de Deus e o que é ilusão religiosa bem embalada. Hebreus 4, versículo 12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito. É essa palavra que, combinada com a sensibilidade ao Espírito Santo, forma a base de uma espiritualidade madura e genuína. Muitos cristãos leem a Bíblia como um livro de regras
ou como um manual de bênçãos. Mas a palavra de Deus foi dada para nos tornar pessoas que conhecem a voz do Espírito, que não se deixam enganar por qualquer vento de doutrina, que caminham com segurança porque foram ensinados de dentro para fora, e não apenas formatados por tradições externas. Tiago 1, versículo 5 promete: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o censura, e ser-lhe-á dada. Essa sabedoria não chega apenas pelo estudo, ela chega pela relação, pelo hábito de consultar o Espírito Santo antes de agir, de ouvir antes de falar, de confiar antes de calcular. E aqui chegamos ao coração dessa conversa. A amizade com o Espírito Santo não é um estado espiritual avançado reservado para poucos escolhidos. É o modo de vida normal que Cristo morreu para tornar possível para cada um de nós. É o que estava disponível desde o Pentecostes, e é o que muitos ainda não experimentaram, porque ninguém os convidou para isso. Existe um momento na vida de todo cristão em que a fé deixa de ser apenas um conjunto de crenças e se torna algo vivo, urgente e pessoal. Um momento em que você percebe que não basta saber sobre o Espírito Santo, é preciso andar com ele. E esse momento costuma chegar não nos dias de glória, mas nos dias de crise. Pense nas situações que mais pesam na sua vida agora. A relação que não se resolve. A decisão que você não sabe como tomar. O cansaço que não passa mesmo depois de um bom descanso. A sensação de que algo está errado, mas você não consegue nomear o quê. É exatamente nessas horas que a amizade com o Espírito Santo deixa de ser um conceito teológico e se torna uma necessidade real. E é justamente nesses momentos que muitos cristãos recorrem ao que sempre foram ensinados. Vão ao culto, pedem oração, procuram um pastor. Não que essas coisas sejam erradas em si, mas quando elas se tornam o único recurso disponível, algo está faltando. Porque o Espírito Santo foi enviado para ser o seu primeiro recurso, não o último. João 16, versículo 13 diz: mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Em toda a verdade, não apenas nas verdades doutrinárias, não apenas nas verdades sobre a Bíblia, em toda a verdade da sua vida, nos relacionamentos, nas finanças, nas escolhas profissionais, nos medos que você carrega em silêncio há anos. O Espírito Santo não é um recurso de emergência espiritual. Ele é o companheiro que foi dado a você para caminhar ao seu lado em cada dimensão da existência. E quando você aprende a acessar essa companhia no cotidiano, você começa a viver de uma forma que as pessoas ao seu redor não conseguem explicar. Paulo descreve esse modo de viver em Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações. A paz que excede todo o entendimento não é uma paz que faz sentido humanamente. Ela não depende das circunstâncias estarem resolvidas. Ela vem da presença, da intimidade, do hábito de levar cada coisa ao Espírito Santo antes de levar ao desespero. E esse hábito não se forma no culto de domingo. Ele se forma no silêncio de uma manhã honesta diante de Deus. Muitos cristãos nunca experimentaram essa paz, porque foram ensinados a pedir resultados, não a cultivar presença. A oração virou um instrumento de obtenção, não de comunhão. E quando os resultados não chegam, a fé vacila, porque ela estava construída sobre expectativas e conquistas, e não sobre um relacionamento sólido e contínuo. A amizade com o Espírito Santo transforma a forma como você ora. Você deixa de orar para convencer Deus e começa a orar para se alinhar com Ele. Você deixa de listar pedidos e começa a escutar. Você deixa de usar a oração como uma ferramenta religiosa e passa a usá-la como o que ela sempre foi, um canal de intimidade com o Criador. Isso tem consequências práticas enormes. Quando você está em comunhão com o Espírito Santo, você começa a perceber impressões internas que chegam antes de uma decisão errada. Aquela sensação de que algo não está certo com uma determinada situação.
Aquele pensamento que aparece no momento exato em que você precisava de orientação e clareza. A Bíblia chama isso de fruto do Espírito. Em Gálatas 5, versículos 22 e 23, Paulo lista amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Repara que nenhum desses frutos é espetacular. Nenhum deles é uma experiência de culto. Todos eles são qualidades que se desenvolvem no cotidiano, na relação contínua com o Espírito. O fruto não aparece no momento de emoção intensa. O fruto aparece quando alguém te provoca e você não reage com raiva, quando a situação está caótica e você mantém uma paz inexplicável, quando tudo ao redor fala para desistir e você ainda encontra forças para continuar. Esse é o Espírito Santo trabalhando de dentro para fora, silenciosamente, fielmente. E aqui está a diferença fundamental entre uma espiritualidade baseada em performance religiosa e uma espiritualidade baseada em amizade com o Espírito Santo. A performance depende de você. A amizade depende da presença dele. A performance te esgota. A presença te sustenta. A performance varia conforme seu estado emocional. A presença é constante e inabalável. 2 Coríntios 3, versículo 17 declara: Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Liberdade. Não mais a escravidão de ter que parecer espiritual. Não mais a ansiedade de cumprir uma lista religiosa para se sentir aceito por Deus. A liberdade que vem de saber que você não está sozinho em nenhum momento. Essa liberdade começa quando você toma uma decisão simples, mas profunda. A decisão de tratar o Espírito Santo como ele realmente é. Não como uma força a ser invocada. Não como uma emoção a ser perseguida em cultos, mas como um amigo que está presente, que quer ser reconhecido, que se alegra quando você se volta para ele na sua rotina mais comum. Comece com um passo pequeno. Amanhã pela manhã, antes de qualquer coisa, diga em voz alta ou no silêncio do seu coração: Espírito Santo, obrigado por estar aqui. Eu te reconheço. Eu quero caminhar com você hoje. Não precisa ser eloquente, não precisa soar religioso. Precisa ser real, e o real é exatamente o que o Espírito Santo sempre esteve esperando de você. Atos 2, versículo 38, fala da promessa do dom do Espírito Santo para todos os que creem. Não para alguns, para todos. Essa promessa é sua. Ela não está trancada atrás de um ritual, de uma instituição ou de um intermediário religioso. Ela está disponível agora, para você, exatamente como você está. E quando você começa a caminhar nessa intimidade, algo muda de dentro para fora. Você passa a enxergar a vida com outros olhos. As dificuldades ainda chegam, mas você não as enfrenta mais sozinho. As decisões ainda são difíceis, mas há uma voz que guia. O cansaço ainda aparece, mas há uma presença que renova. Isso não é teoria. É o que acontece quando o Espírito Santo deixa de ser um tema de sermão e se torna o companheiro real da sua vida. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você reconhece que essa relação com o Espírito Santo é real e possível. Não deixe essa semente cair no chão. Comece hoje. Um passo, uma conversa, um reconhecimento sincero da presença dele na sua vida. Antes de sair, preciso te falar do nosso e-book, Como Reconhecer o Engano Religioso, antes que destrua sua fé. Ele vai te mostrar, com base nas Escrituras, o que tem bloqueado a sua intimidade com Deus e como sair dessa armadilha de vez. O link está no primeiro comentário fixado. Vale cada segundo da sua leitura. Se este vídeo tocou no seu coração, deixa o like, se inscreve no canal, comenta o que achou e continua assistindo os próximos vídeos que vão aparecer na tela agora. Até o próximo.